Pois é, você acabou de ouvir essa historinha magnífica do Oliver e talvez você esteja se perguntando, poxa, por que que uma historinha dessa aparece justamente agora durante o curso? A gente resolveu colocar essa história aqui porque ela vem para, de fato, contar um pouco do testemunho de alguém que está falando com você agora. Justamente. Essa historinha, ela é inspirada no meu testemunho de vida. Então, eu fui o Oliver. Eu eh, pude, através dessa história, expressar essa situação que aconteceu com o pequeno Michael, há muitos anos atrás. E é interessante porque na história não é mencionado o nome abuso escrachadamente e não foi detalhado exatamente o que que esse amiguinho mal do Oliver fez com ele. Então dá para você contar essa história para crianças e de qualquer idade. E é fantástica ela por conta disso. Então já tive a experiência de contar tanto para os menorzinhos quanto para os maiores essa história. E no final dizer que foi inspirado na minha vida e eu não, assim, para os menorzinhos eu não contei escrachadamente com muitos detalhes o segredo de Oliver. Agora para os maiores eu já tive a oportunidade, a abertura para contar exatamente o que aconteceu e tratar exatamente, nomeando com mais detalhes. A gente vai ver isso mais para frente, que para crianças acima de 6 anos a gente pode sim entrar em alguns detalhes, sempre respeitando o desenvolvimento, os 5 aspectos que nós já falamos aqui do desenvolvimento infantil. E como você pode ver nessa história, a, o Oliver, que foi o pequeno Michael aqui, né, sofreu durante a infância, por volta dos seus 7, 8 anos de idade, o abuso, que na verdade ele veio inicialmente através da pornografia. Então foi um abuso sem contato físico. A gente já viu os tipos de abuso e a pornografia é um tipo de abuso sem contato físico. E também houve mais para frente o contato físico através de jogos sexuais e gerou na vida desse velho Michael, que eu costumo chamar de velho Michael, consequências equivalentes ao abuso sexual. Então, por muito tempo, principalmente na pré-adolescência, adolescência, juventude, houve, né, uma série de sentimentos negativos associados a isso, principalmente a hipersexualização. Então, eu era membro de uma determinada denominação e eu tive a oportunidade de procurar líderes dessa denominação para abrir a respeito dessas questões que havia acontecido comigo e tudo mais. Só que esses líderes não tiveram sabedoria e acabaram contando isso para outros líderes, para outras pessoas. Ficou aquela fofoca dentro dessa igreja e o velho Michael abraçou a vida de pecado e de promiscuidade gerado por tudo isso. E isso gerou uma série de consequências, afastamento inclusive de Deus, certo? E foi algo assim terrível. E num determinado momento da vida dele, ele tinha por volta aí dos seus 22, 23 anos, ele estava numa balada depois de ter passado por muitos relacionamentos frustrados, sintomas de crise de ansiedade, depressão. Nessa balada, com um copo de martini na mão, ele estava lá dentro e sentindo sintomas de crise de ansiedade e ele ouviu uma voz. E ele olhou para trás pensando que era o amigo dele chamando ele, só que não tinha ninguém. E aí essa voz começou a trazer uma paz dentro dele. E essa voz disse o seguinte para ele: esse não foi o Michael que eu planejei. Esse não foi o Michael que eu sonhei. E era a voz de Deus alcançando ali o velho Michael dentro daquela balada. E depois daquele dia, uma grande sede brotou no coração dele, de forma sobrenatural, que ele ficou, poxa, e agora? Como é que eu vou voltar para Deus? Como é que eu vou voltar para a igreja
se eu não vejo mais sentido, se eu já me desiludi com pessoas, se eu estou aqui sangrando por dentro. E assim, era, era terrível a situação dele. Ele tentava estudar, tentava trabalhar, ia para cursinho, tentando fazer cursinho para passar em cursos na universidade, mas era aquela pessoa que chegava tarde no curso e saía mais cedo, ficava só no fundo da aula. E há muitos anos atrás, estava lá no fundo dessa sala desse cursinho, um velho Michael que sabia inglês, que sabia tantas coisas, que sempre tinha tirado notas boas no colégio, totalmente destruído porque a sexualidade dele estava destruída, porque o mal alcançou ele nessa área da sexualidade. Então, mais uma vez reforçando o quão é importante essa área. Ela estava afetando a minha vida psicológica, minha vida financeira, minha vida educacional, porque os meus pais sempre deram o melhor deles para mim, sabe? Investiram em bons colégios. Eu costumo dizer que minha mãe teve que lavar muito banheiro trabalhando em casa de muitas famílias para poder me dar boas condições. Meu pai também teve que se esforçar bastante e eu honro a vida deles por isso. E hoje, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer a igreja que eu estou. E no início dessa igreja, na verdade, eu recebi um convite para ir para ela através de uma amiga de trabalho. E essa amiga de trabalho, inicialmente eu não sabia que ela era cristã, mas ela parava para me ouvir com uma paciência, sabe, com uma compaixão, com uma empatia que eu nunca vi igual. Ela praticamente me discipulou durante esse tempo no trabalho, a gente sempre almoçava junto. E eu gostaria de honrar a vida dela, Ana Cris, minha mãe espiritual, e ela, eu ia para a igreja com ela, né? Era a única pessoa que eu sentia confiança para poder ir para a igreja. E teve um dia que ela não foi. E eu vi aquele monte de gente, a crise de ansiedade bateu muito forte, porque eu tinha pavor de estar perto de pessoas. Tinha dias que eu ia para aquela igreja e voltava para casa e eu encontrava um canto na rua antes de chegar em casa e só chorava porque muitas vozes buzinavam na minha cabeça, sabe? Dizendo: você nunca vai ser feliz igual a essas pessoas, você nunca vai ter uma família como essas pessoas, sua vida está destruída, você não tem futuro, você não tem propósito e não tem mais jeito para você. E eu chorava, chorava, eu lembro que eu chorava muito nesses lugares, ali em lugares escuros, e eu voltava para casa, enxugava as lágrimas, acreditando que havia esperança para mim. E aí, num determinado dia que essa minha amiga não foi, a crise de ansiedade bateu muito forte. E um pastor que eu hoje considero meu pai espiritual, um pastor que orou por mim muito na época que minha mãe fazia o curso do Rema, que é o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. Minha mãe fez esse curso e levava meu nome para esse pastor orar por mim. Na época que eu morava em São Paulo, cheguei a morar lá 1 ano e meio, quando eu estava afastado da minha família, enfrentando vários desses problemas psicológicos. E esse pastor pregando sobre amor, aquilo foi cura para mim. Eu lembro que as palavras dele entravam assim no meu ouvido e anestesiavam de fato. Assim, eu senti uma anestesia no meu corpo e os sintomas indo embora. Foi a partir desse dia que começou o meu processo de cura na área das minhas emoções e ele se concluiu durante o curso do Rema. E eu hoje faço parte dessa denominação, sou pastoreado por esse pastor e por uma equipe de pastores que inclusive supervisionam muitos projetos do Timimo hoje em dia. E eu posso dizer que não são só pastores, mas pais também para mim, que eu encontrei. E hoje eu tenho a oportunidade de também ser um pai para a vida de pessoas, para a vida de adolescentes, jovens e adultos que passaram também por situação de abuso como eu passei e ver a vida dessas pessoas restauradas. Então, aquilo que veio para tentar me destruir, Deus hoje usa para curar a vida de pessoas. E é uma honra muito grande e um milagre eu estar aqui diante de você, dessas câmeras,
dizendo que realmente eu estou aqui e que o Senhor restaurou não só o meu espírito e a minha comunhão com Ele, que é o mais importante, mas também a minha vida de forma geral, a minha família, o meu relacionamento com minha mãe, com meu pai, que foi completamente destruído depois que situações se levantaram, sabe? Em que a velha criatura ainda existia e, enfim, reagia a tantas coisas assim ruins que nem ele mesmo sabia o que que era e precisou de luz para de fato enxergar tudo isso, para colocar os móveis no lugar. É interessante, né? Quando a gente acende as luzes, a luz, a gente vê tanta coisa, né, que está fora do lugar, que precisa limpar. A gente vê uma barata caminhando por ali e a gente precisa, sabe, se dispor e às vezes até passar pelo desconforto dessa limpeza. E esse processo não aconteceu da noite para o dia. Eu lembro que eu aceitei a Cristo quando, de fato, aos 23 anos, num seminário de santidade chamado, num seminário, né, chamado Nível de Santidade, organizado por Sara Shiva. Foi lá, de fato, onde eu entreguei minha vida para Cristo. E o processo de restauração aconteceu nessa igreja local, da Igreja Verbo da Vida, Aracaju, aqui na sede mesmo em Aracaju, Sergipe. E não foi da noite para o dia, né? Hoje, no exato momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou com quase 30 anos e graças a Deus eu posso dizer que eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. É isso que eu posso dizer. Desde o momento em que eu aceitei a Jesus, que eu decidi entregar a vida para Ele. E eu tive que ser forte e lutar literalmente por mim, com a graça de Deus me capacitando, quando ninguém mais queria lutar por mim, sabe? Meus pais já tinham dado o máximo deles e a última tacada, né, a última cartada que a gente teve como família foi de fato eu entrar no Rema, porque de fato foi a última. Para mim, eu já estava determinado a literalmente não mais existir se não houvesse mais jeito para mim. Até sentimentos suicidas surgiram dentro desse processo. Mas hoje eu estou aqui, vivo, para dizer para você que existe um caminho, existe uma verdade, uma não, a verdade, o caminho e a vida que se chama Jesus. E Ele é capaz de restaurar a vida de alguém, não importa em qual fase da vida ele esteja. E tudo isso que está sendo ministrado aqui por você através desse curso teve uma validação na minha vida pessoal. Os jogos, as dinâmicas, os conteúdos, tudo aquilo que está sendo passado aqui. Mesmo como jovem, eu pude aplicar e pude ver os resultados e colher os frutos. Então funciona, gente. A palavra de Deus aplicada à área da sexualidade é restauradora, é maravilhosa. E eu quero encerrar essa participação aqui contando um pouquinho do meu testemunho, explicando para você um pouco sobre uma dinâmica que tem a ver com essa questão do segredo da história de Oliver, que é a dinâmica do segredo bom e segredo ruim, certo? Mas antes disso, eu quero ler uma passagem para dizer a respeito do poder da palavra de Deus. A passagem diz o seguinte, ela está lá em Isaías 55, 10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. E aí aqui existe a promessa. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aqui fala a respeito de honra, de recompensa, de paz, uma paz que por tanto tempo eu busquei, que hoje eu não abro mão por nada. E essa palavra, ela cumpre o propósito dela. E você vê, ela é como uma semente
leva tempo para germinar, para brotar. A gente precisa regar, a gente precisa podar, a gente precisa esperar e confiar no Deus que entregou essa semente. A semente é muito boa e a gente só precisa cuidar da terra. Tá lembrado da parábola do semeador? Então, eu declaro sobre a vida de cada um dos que estão ouvindo aqui esse testemunho, de que você é uma boa terra e você terá sabedoria divina para poder cuidar dessa terra, regar essa semente, não só na sua vida e na sua sexualidade, mas também na vida das pessoas que você vai alcançar, não só da criança que você tem contato e da sua família, mas também na vida de outras pessoas que vocês alcançarão. Amém? Então, vamos lá explicar sobre essa dinâmica do segredo bom e segredo ruim. Vamos lá. O que é o segredo bom? É aquele que dura pouco tempo. É guardado com a intenção de ser revelado em breve. Deixa as pessoas alegres, dá uma sensação de felicidade e emoção. Você fica com vontade de sorrir quando ouve segredo bom. E te pedem para contar logo e em algum momento especial. E faz o coração ficar feliz e animado. Muito importante a gente dizer primeiramente o conceito antes da gente partir para a dinâmica, que é uma dinâmica que a gente vai apresentar já já. O segredo ruim, que foi o que aconteceu com Oliver lá na historinha, é guardado com a intenção de que ninguém descubra sobre ele. Deixam as pessoas tristes, causa medo, tristeza, preocupação e dá vontade de chorar. Te pedem para nunca contar para ninguém. Faz o coração ficar agoniado, batendo forte, dá um frio na barriga. E o interessante é que os anos se passaram e Oliver pensou, ou seja, eu, a velha criatura que pensou que a dor iria passar, né? Mesmo mantendo aquele segredo lá escondido durante tanto tempo. Mas não passou. Então, tempo, gente, em si, por ele mesmo, não cura ninguém. Quem cura é o próprio Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela sim traz cura. Ela sim trabalha e cumpre o propósito para aquilo que Deus liberou. Amém? E Deus tem coisa boa preparada para a gente, pode ter certeza disso. Continuando aqui. A dinâmica do segredo bom e segredo ruim é a seguinte: você imprime todas as situações ruins sobre segredos bons e ruins, a gente vai pontuar algumas aqui, sorteia essas situações, você lê a situação sorteada em voz alta e pergunta para a criança qual o segredo ela acha que é, se é um segredo bom ou ruim. Por quê? Vamos lá, vamos, e também tem que perguntar por quê, né? Se é um segredo bom ou ruim, e por que que é? Né? Então vamos lá. Então, situações de segredo bom. Então, vamos fazer uma festa surpresa para sua tia e te pedimos para não contar nada para ela, para que quando ela veja a festa, fique muito feliz. Pronto. Então, você pode escrever no papel: festa surpresa para a tia. Aí, bota lá, na urna. Outra situação. A professora vai fazer um passeio, mas não disse o nome do lugar porque é um segredo. Ela só disse para a gente. Você, para a gente, no caso, você está falando, para mim, para o seu pai, para a gente que é adulto. Você e todos os alunos vão ficar sabendo só no dia do passeio. Pronto, aqui, passeio escolar. Então, aqui é uma outra situação de segredo bom. Outras situações aqui. A professora está ensinando uma música especial do Dia das Mães, mas te pediu para não me contar nada. Para não contar nada para a mãe ou para o pai, porque é uma surpresa. Então, música especial. Aqui outra situação. Uma outra situação. Sua tia vai ter um bebê, mas não quer saber se é menino ou menina. Preferiu saber só no dia que a criança nascer. Nós já sabemos, mas vamos guardar em segredo. Ela quer ser surpreendida. Pronto, então, outra situação aí de segredo bom. Agora, situações de segredo ruim. Há uma coisa que eu quero que você observe, ó, no segredo bom, ó, que eles têm prazo de validade, tá vendo? Então, vai ser contado uma hora ou outra. E causa uma sensação boa, de fato. É algo que está lá na palavra de Deus dizendo, né? Em Filipenses 4. É algo que é verdadeiro, que é puro, que é justo, que é de boa fama. Se há alguma virtude, é honesto. Entende? Então, está tudo relacionado a essa parte aí de Filipenses 4. Depois você dá uma meditada lá, que tem a ver com essa questão aqui do segredo bom. Segredo ruim. Um adulto te dá doces e pede que você não conte para mim. Olha aí. Outra situação. Um amigo da escola faz algo ruim com você
te bate, te ameaça, te empurra, te fala palavras que te deixam triste e diz para você não contar para a professora ou para mim. Pronto, aí outra situação de segredo ruim. Aqui, inclusive, aconteceu com o nosso personagem da história, né, o Oliver. Um amigo, primo, coleguinha tocou em suas partes íntimas e te pediu para não contar para ninguém. Olha aí, outra situação específica, né, de segredo ruim. O amigo, primo, coleguinha pegou escondido um lápis ou brinquedo de outra pessoa e te pediu para guardar segredo. Situação de segredo ruim. Uma pessoa pediu para você tirar a roupa, te chamou para um lugar escondido e te pediu para não contar para ninguém o que aconteceu ali. Outra situação. Então, essa dinâmica não só trabalha a prevenção ao abuso sexual infantil, como também várias outras situações do cotidiano da criança, como o bullying. Com essa dinâmica também é possível falar sobre partes do corpo, emoções, família, escola, relacionamentos em geral com professores, vizinhos, amigos, parentes. Então é uma dinâmica riquíssima, gente. Dá para trabalhar aí. E a gente vê inclusive isso na Bíblia. Jesus, ele também aplicou o segredo bom na vida dele. Vamos ver em que situação isso aconteceu? Aqui, ó. Marcos 9,9 diz: Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Então tinha um até que, tinha um prazo de validade esse segredo. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Aí no versículo 10. Podemos ver nessa passagem que até o próprio Jesus aplicou a prática do segredo do tipo bom. Sabemos que o segredo bom tem tempo de validade e carrega consigo a marca do reino de Deus, a alegria. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Também uma marca expressa do próprio Deus, a prática do segredo bom foi revelada em Cristo. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Está lá em Colossenses 1, 26. A eles, aos seus santos, quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então é isso, gente. Muito bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho aí do meu testemunho. E só para finalizar, gostaria de dizer que até as pessoas que fizeram isso com o velho Michael no passado, a questão do abuso, eu tive a oportunidade de perdoá-las, de contatá-las. Então isso é muito importante também. Mas sonde o seu coração para ver se realmente essa é uma direção que Deus também vai dar para você, porque foi essa direção que eu tive da parte de Deus. Porque muitas dessas pessoas também podem ter sido. Eu, inclusive, conversei com uma delas, ela me falou que elas também sofreram abuso. E isso foi reproduzido porque elas sofreram. Né? Então, isso não é de forma geral, até porque tem abusadores que acabam também mentindo, dizendo que sofreram para amenizar penas e tudo mais. Mas, especificamente, com essas pessoas que eu conversei, eu pude perceber isso, né? Que é de fato um ciclo maligno, que se a gente for puxar aí, vai parar lá em Adão, né? De fato, onde o abuso começou. A gente já viu isso aqui nos vídeos anteriores, falando aí da situação de Gênesis. Então, o perdão foi essencial. E perdão, ele não estabelece necessariamente um relacionamento com a pessoa, porque já pensou alguém que te feriu e morreu, e aí, como é que você vai perdoar essa pessoa? Você pode perdoar? Pode sim. E o perdão é a chave, gente. É a chave para iniciar qualquer processo de cura, sabe? Vindo através do Espírito Santo. E eu tive a oportunidade de perdoar essas pessoas dentro de mim e também externar isso, falar isso diretamente para elas. E foi libertador. Até para a pessoa também, porque a pessoa poderia estar aprisionada pelo mal, pelo diabo mesmo, pelo fato delas terem cometido aquilo e talvez até se perguntando, será que ele me perdoou? Né? Então, e estarem aprisionadas em algumas áreas, né? Então, é bom até a gente, se for o caso, seguir essa direção do Espírito,
se necessário for, se assim você receber, se você sentir paz em fazer isso. Fazer porque você vai estar fazendo com que o mal não tenha vantagem sobre a vida dessas pessoas, né? Então, e lembrando também que o perdão em si, você não precisa sentir de fato para poder dar o primeiro passo, para perdoar. Perdão é uma decisão. Quando eu falei aí sentir essa paz, é uma paz que de fato excede até o seu entendimento. Na verdade, é uma direção que vem do próprio Deus, sabe? Que te dá essa paz, essa, esse caminho para que você possa decidir dizer, não, realmente em Deus eu consigo fazer isso. Somente amando pelo amor de Deus eu consigo perdoar essa pessoa. Né? O próprio Jesus, ele perdoou os seus algozes, as pessoas que maltrataram ele, dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E de fato, é importante a gente ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como diz lá na palavra. Então, só motivando aqui você a perdoar e frisando o quanto isso é libertador, quanto isso é de fato o start, a chave para girar a trinca aí da porta, que abre a porta aí desse quarto escuro, bagunçado, que o Espírito Santo e você vai ter a oportunidade de arrumar através do conhecimento da palavra, através do próprio amor de Deus, através também de pessoas que você pode contar como a gente aqui da equipe do Timimo para te auxiliar a, a lidar com tudo isso aí, com todas as consequências ou com questões que estão relacionadas a isso, tá? Então trabalhe essa questão do perdão também na vida das crianças que você tem contato. Isso é muito importante, é um princípio importantíssimo e básico aí da prática do amor divino. Amém? E é isso, gente. Um grande abraço. Fica aqui com a gente porque tem muito mais, tá? Valeu!